Vamos lá, pessoal? Prestem bastante atenção, tá? Para a gente conseguir trabalhar bem essa parte. Hoje vai ser um pouquinho mais cansativa a aula, mas aí a gente dá um jeitinho aqui, beleza? Deixa eu só ver se tem mais alguém entrando. Acho que tá tudo ok. Então, vamos lá. Seguinte, a gente começou falando que nós fazemos a estatística, a inferência estatística de uma população, muitas vezes usando uma amostra, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre uma amostragem. Então, só lembrando de algumas coisas. Quando a gente fala da estatística, a gente tem que analisar dados. Então, a gente coleta dados e analisa dados, tá? Nós temos a parte da estatística descritiva, que a gente faz esses padrões, a gente estuda as doenças, os agravos, as características, todo esse processo de você definir a amostragem, o que você está envolvendo, o objetivo, toda a parte de descrição desse trabalho, dessa pesquisa. E temos a parte da inferência estatística, que é coletarmos todos esses dados e analisar esses dados a partir de testes estatísticos que a gente elabora em cima deles, tá? Para a gente fazer comparativos. Quando a gente fala de uma população, nós estamos falando de um conjunto de indivíduos, tá? De uma mesma espécie que habitam o mesmo local. Isso lembrando aquele conceito básico lá da professora do fundamental de vocês. Tá? Então, a gente está falando de mesmas pessoas ali, não necessariamente só pessoas, tá? A gente pode conceituar aqui, usar como população animais, plantas, famílias, tá? Empresas. Então, nós temos várias populações diferentes, que a gente define, a gente escolhe uma população que a gente queira estudar, e aí a gente coleta uma amostra dessa população. Então, nós temos esse grupo de indivíduos, eles têm características geralmente comuns, eles habitam um local muito comum, então eles têm ali, né, um nicho, uma maneira de viver, no qual é muito semelhante um ao outro. Quando nós queremos, então, estudar essa população inteira, nós selecionamos alguns desses indivíduos que representem essa população como um todo, tá? E aí, essa representação a gente chama de amostra. E é em cima dessa amostra, é baseado na coleta de dados dessa amostra, que a gente faz a inferência estatística para falar a respeito da população como um todo, tá? Então, é a mesma coisa que, se a gente quer vender um perfume, você tem um perfume grande lá, e você dá uma amostra para a pessoa saber o que tem nessa população inteira de perfume, no caso, no perfume inteiro. E aí ela vai sentir o cheiro, ela vai saber desse perfume, ela vai tirar a conclusão de como é o perfume como um todo. Beleza? Cada indivíduo ali, ou seja, cada elemento que você pode selecionar para a sua amostra. Tá? Então, cada um ali de dentro da população é um elemento que pode ser selecionado para amostra. E aí, nós temos uma coisa muito importante que considerar, que são essas características desses indivíduos, dessa população. Essas características são extremamente importantes para que a nossa amostra seja muito boa e que realmente fale dessa população, tá? Porque essa população tem que representar o máximo, essa amostra tem que representar o máximo possível dessa população, baseando-se aqui nas variáveis. O que é essa variável do estudo? A variável são características, coisas ali que você acha, que você previamente acha que pode influenciar no objetivo do seu trabalho, no resultado do seu trabalho, tá? Então, por exemplo, a gente está estudando sobre uma determinada doença e nós achamos que a variável sexo, feminino e masculino, pode influenciar no aparecimento dessa doença. Então, nós utilizamos essa variável como um dado importante para o nosso trabalho e nós vamos separar essa população na variável sexo, feminino e masculino, já que isso pode influenciar no resultado do seu trabalho, tá? Então, você olha para essa população, você observa essas variáveis que eles têm ali e observa aquilo que você está estudando, aquele seu objetivo do trabalho. E aí sim você define quais as variáveis será que eu devo realmente utilizar para esse trabalho. Então, isso é o primeiro passo, é muito importante, tá? Então, aqui um resuminho aqui. Primeira coisa,
definir o seu problema de estudo. O que você está querendo estudar? Beleza? Qual é o objetivo dessa pesquisa, dessa coleta de dados? Para que isso vai servir? Planejamento. Então, isso tudo que a gente estava falando. Definir a população, né? Definir ali quem são essas pessoas, como elas são, quais as variáveis que você vai levar em consideração. Definir o tipo de amostragem que você vai utilizar, quantas pessoas você tem que usar para essa sua amostra, tá? Então, tudo isso já tem que estar definido ali nesse planejamento. E aí, sim, depois que você tiver com o delineamento ali todo definido, você, então, coleta os dados. E aí, você faz essa coleta de dados, às vezes por pesquisas, às vezes fazendo coleta de sangue, às vezes fazendo coleta de outro tipo de material, e aí você faz essa coleta da maneira que for de acordo com o seu trabalho. Toda essa sua coleta vai gerar dados, tá? Então, você tem ali todos esses dados, e esses dados não podem ficar ali soltos, eles têm que ser organizados. Então, você faz essa coleta de dados e faz a tabulação, que é formar tabelas a partir desses dados. Então, você vai organizar os dados, formar essas tabelas, para daí sim você fazer um teste estatístico e avaliar e analisar esses resultados. Beleza? Aí você consegue falar algo sobre a população. Então, é uma coisa simples. Nós não vivemos de achismo, né? O que a gente tem? Pergunta ali, ó. Quais as variáveis que você vai estudar? Como que você vai medir essas variáveis? Como que você consegue essas informações? Qual é a sua população-alvo? E, então, qual será a sua amostra? Quantas pessoas? Como é que você vai fazer essa amostragem, tá? Das variáveis que a gente está falando, nós temos as variáveis qualitativas e quantitativas. Então, olha só, quando a gente fala de uma variável qualitativa, nós estamos falando de uma categoria, de nós colocarmos essas pessoas em categorias. Então, por exemplo, eu olho para mim e eu posso ver variáveis qualitativas sobre mim. Minha profissão. Profissão é uma variável qualitativa, porque me coloca numa posição, numa categoria de professor. Porque me coloca numa categoria de biólogo. Então, aqui a gente tem uma variável qualitativa, beleza? Dentre essas variáveis qualitativas, nós temos nominais, ok? O que significa nominal? A nominal é isso que a gente estava falando ali. A gente está falando de uma característica que te coloca nessa categoria, mas sem te dar uma ordem específica. A gente está colocando você dentro de uma categoria, como, por exemplo, feminino, masculino, a própria profissão que a gente tem falado. Aqui está falando da cor dos olhos, no qual não tem uma ordem, não te dá um valor numérico, apenas te coloca dentro de uma categoria onde essas pessoas têm características um pouquinho diferentes e que podem, talvez, influenciar no resultado do seu trabalho. Beleza? Essas são as nominais. Quando a gente fala das ordinais, então ela ainda é categoria, ainda é qualitativa, mas agora a gente está falando de ordens. Aqui nós temos dois exemplos, que é o de classe social, A, B, C e D. Então, nós temos uma ordem ali que é concentrada na quantidade de dinheiro ali que a pessoa, que a família recebe. O grau de instrução, então você tem que passar pelo fundamental, para daí ir para o ensino médio, para daí ir para a graduação, para daí conseguir fazer uma pós-graduação. Então tem uma ordem, estão vendo aqui? A gente coloca ali, são categorias diferentes que podem influenciar no estudo, mas que tem uma ordem, beleza? Uma doença, por exemplo, câncer. Quando a gente fala de câncer, tem vários tipos de cânceres, a gente está falando ali de estágios diferentes do câncer. Então, o câncer pode estar no estágio 1, 2, 3, 4, 5. Então, esses estágios estão definindo esse câncer como uma ordem também. Então, qual é a ordem ali? É uma variável qualitativa ordinal. Beleza? Tudo bem? Quantitativa, quantidade, números. Então, quando a gente fala das variáveis quantitativas, estamos falando de características que geram um valor numérico. Então, ali nós temos dois tipos, discreta e contínua.
A discreta é contagem, ou seja, você está contando alguma coisa. Quantas vezes você fez alguma coisa, quantos objetos você tem, tá? Então, a gente está fazendo uma contagem de algo. Na contínua, nós não estamos fazendo uma contagem, nós estamos mensurando, nós medimos ali, tá? Esses valores da contínua geralmente vêm com vírgulas. Então, aqui, na variável quantitativa contínua, a gente geralmente tem e gera valores que a gente pode mudar ali as casinhas depois da vírgula. Salário também, por exemplo, pode ser peso também, é uma variável quantitativa contínua, onde a gente tem uma mensuração, beleza? Tudo que você vê que está medindo, quantitativa contínua. Tudo que você vê que está contando, discreta, quantitativa. Beleza? Tudo bem? Então, olha só. Quando vocês não entenderem, vocês perguntam, tá? Eu só falar aí, prof, que eu já atendo vocês. Então, olha só. Dessa amostra, a gente tem que pensar que ela está representando a população e que, se você tira mais pessoas dessa população, obviamente que você consegue representar ela muito melhor do que se você tirar poucas pessoas dessa população para fazer o estudo. Então, quanto mais pessoas você tem, obviamente que maior a precisão do seu trabalho, ok? Mas lembrando que essa precisão, essa confiabilidade do seu trabalho depende também dessas variáveis que você escolher e que você trabalhar. Então, isso está casando ali. Se você não conseguir fazer isso com os dois dessa forma, muito bem feito, você tem um problema na sua amostra. E aí, você, consequentemente, tem um problema no resultado do seu trabalho. Beleza? E aí você define essa população conforme o seu interesse do estudo, conforme o seu objetivo. E aí você, com a amostra, consegue trabalhar de uma forma muito mais prática do que se trabalhasse com a população inteira, tá? Na população, existem parâmetros que a gente quer avaliar. Então, esses parâmetros ali são essas medidas numéricas que, de fato, definem uma característica dessa população, tá? Por exemplo, a média populacional. Média de alguma coisa, média de altura, média de peso. Então, a média populacional. Qual será a média disso, de uma determinada situação, para essa população? Então, é um parâmetro que você quer imaginar, que você quer saber dessa população, tá? Existem populações que a gente já sabe esse parâmetro, que já tem estudos que conseguiu ali abordar a população como um todo, e a gente já tem os dados ali reais da população como um todo, tá? Esses parâmetros, eles podem aqui, ó, ser representados por essas letrinhas gregas, ok? Então, aqui a gente tem 3 delas, e vocês estão vendo que elas estão sozinhas, ó, letras gregas isoladas. Estão vendo aqui? Aqui na semana passada ainda a gente mostrou essa da média, que é esse daqui que a gente está vendo. Esse daqui da média populacional, tá? E aí a gente tem esse outro símbolo aqui, ó, que é o da média amostral. Aí a gente está falando de uma amostra daquela população, tá? Quando a gente está falando da amostra, aqueles parâmetros, eles vêm, ó, ou com um acentinho circunflexo assim, estão vendo aqui? Ou vem algumas letras diferentes ali do alfabeto. Então, o X barra para representar a média, S de desvio padrão, S quadrado de desvio de variância. Então, a gente tem ali algumas letras representando esses dados, esses parâmetros. Belezinha? Os que a gente mais vê é o de média, obviamente, de desvio padrão. Então, aqui, ó, ou aqui com um chapéuzinho para representar a amostra, ó, o desvio padrão com um chapéuzinho. Ou a gente vê assim, com o X barra para representar a média de uma amostra. Tudo bem? Então, beleza. Vamos falar assim. Você está fazendo um estudo, tá? Sobre uma determinada população. E você quer tirar uma amostra dessa população. Você tem certeza que essa amostra que você está tirando é uma amostra que representa mesmo essa população? Vamos supor o seguinte, que nós queremos fazer uma pesquisa, se a biomedicina do primeiro ano da Unicesumar gosta da professora Carol, tá? Então, a gente quer saber lá se isso é bom, se vocês gostam da professora Carol.
E aí, a coordenação chega para a turma de vocês e vai perguntar, e aí, vocês gostam? Gostam? Vai fazer uma coleta de dados ali de sim ou não. Gosta ou não gosta? De 0 a 10, sei lá, do jeito que eles vão perguntar ali essa variável, como que eles vão coletar essa variável. Mas eles querem saber se vocês gostam ou não gostam, beleza? Tá bom. Só que no dia que a coordenação foi perguntar para a turma se eles gostavam ou não gostavam, tá? Só tinham as pessoas que não gostavam da professora Carol na turma. Porque as pessoas que gostavam da professora Carol não estavam ali naquele momento, tá? Então, a coordenação chegou na sala e perguntou, e aí, vocês gostam? Todo mundo que estava ali naquele momento disse não, aqui ninguém gosta da professora Carol, ela não tem uma boa didática, ela não consegue ensinar, ela é muito zoeira, a gente não gosta dela. Tá, beleza? Só que o que acontece? Quando a gente observa ali, de forma geral, essa população, que é a turma inteira, vamos supor que tem ali 55 alunos, nesse dia que ela chegou ali na sala para perguntar, tinham só 5. E esses 5 eram justamente os 5 que não gostavam da Prof. Carol. E aí, o que saiu de informação dessa pesquisa? Ela saiu de informação dessa pesquisa que ninguém gostava da professora Carol. Olha só como a amostra dela não foi tão confiável e não representou tão bem essa população, tá? Justamente ela fez uma má seleção dessa amostra, porque ela simplesmente descartou a possibilidade de ver outros alunos ali que não estavam na turma naquele exato momento, tá? Então, a gente tem um problema aqui que gera nossa margem de erro. E aí, a gente falou disso na semana passada. Toda pesquisa que a gente fizer vai gerar essa margem de erro, tá? Que é essa nossa chance de errar. E a gente sempre vai ter uma chance de errar. Porque a gente tem que considerar sempre várias questões ali, as variáveis, a coleta, tá? As respostas das pessoas. Então, nós temos muitas coisas para considerar para a gente falar que essa pesquisa vai ser 100%. Ela nunca será 100%. Então, nós temos a margem de erro, que é essa diferença dos dados reais dessa população, tá? E essa diferença a gente já define logo de cara na nossa pesquisa. A gente quer fazer essa pesquisa, a gente já imagina. Quanto será que eu posso trabalhar de margem de erro? Então, é um erro aceitável para você. Você considera esse erro aceitável. A gente tem que considerar ali uma determinada proporção, uma determinada porcentagem de erro aceitável. E aí, a gente cria nossa margem de erro, que vem acompanhada do nível de confiança, beleza? Então, se você tem 5% de margem de erro, consequentemente, você tem 95% de confiança. Certo? Faz sentido? Beleza? Tá. Podem interromper se precisar, beleza? Quais as vantagens e desvantagens da amostragem? Então, olha só. Aquilo que a gente falou. Você não está trabalhando com a população inteira, você está trabalhando com um pouquinho dessa população, você economiza tempo e dinheiro, obviamente, porque é na coleta de dados, que geralmente coleta de dados também podem gerar um financeiro, justamente porque às vezes você pode fazer uma coleta através de equipamentos, né? Coleta de sangue, coleta de um tecido. Então, é justamente por isso. E aí a gente tem uma economia de tempo e dinheiro. A manipulação desses dados é muito mais fácil do que você trabalhar com um N gigantesco ali de pessoas, tá? E, obviamente, que a gente consegue definir esses parâmetros populacionais, olhar ali para a amostra e falar da população. Então, isso é muito bom, isso é muito interessante, tá? E aí, o que a gente tem? Uma impossibilidade de realização de um censo, de falar ali da população como um todo de forma realmente 100%. E qual é a desvantagem? É aquilo que a gente falou, esse risco de má seleção. Só que se você trabalhar muito bem, se você definir as variáveis, se você definir a margem de erro, se você fizer uma amostragem probabilística, que eu já vou ensinar para vocês, aí essa má seleção, né, nós temos um risco menor. Então, a gente tem que tentar o máximo possível deixar esse risco o menor possível, tá? E aí, olha essa frase de vermelho. Não existe nenhuma técnica estatística capaz de salvar uma amostra mal coletada. Ou seja, você foi lá, fez a sua pesquisa, e no final dela, você descobriu que você fez mal a sua amostragem,
perdeu a pesquisa. Porque não tem como salvar aquilo. Porque você não vai ter como excluir indivíduos, trocar indivíduos, e aí você caiu por terra, vai ter que fazer tudo de novo, tá? Por isso que a amostragem, a gente pensa muito já antes de fazer a pesquisa, nesse planejamento da pesquisa. E aí você senta, coloca ali a quantidade de pessoas que você tem na população, as características, e aí sim você define, para que a gente não tenha esse risco de má seleção. Tudo bem? Olha o censo que a gente tem. Então, o censo, ele usa um marco amostral, já vou falar mais de marco amostral, mas é quando você tem a população marcada mesmo, você já sabe quem pode fazer parte dessa população. Então, o IBGE, ele pega todos os dados lá que a gente tem dentro dos sistemas ali do governo, e aí a gente consegue, então, trabalhar com esses dados. Beleza? E eles geram esses gráficos, tabelas, eles nos dão várias informações sobre o país, tá? E essa coleta de dados é feita sempre, a cada 10 anos ou até menos dentro do país. Tudo bem? Por enquanto, Brasilzinho? Olha só, esse gráfico é do IBGE. Então, o que a gente tem aqui? Olha o título do gráfico também, gente. São coisinhas que a gente vai vendo para frente, mas é importante que a gente preste atenção. Nós conseguimos, com esse título do gráfico, definir quem é a população, tá? Que foi utilizada para fazer esse gráfico. Proporção de pessoas de 18 anos ou mais de idade que referiram diagnóstico médico de colesterol alto, com indicação do intervalo de confiança de 95%, segundo as grandes regiões do Brasil em 2013. Então, do que esse gráfico fala, prof? Tá falando aqui de proporção, porcentagem, ó. Tá vendo aqui que é em porcentagem? Proporção de pessoas, então pegou uma população do Brasil, o Brasil é a população, e ainda foi dividido em grandes regiões para pegar o país inteiro, tá? Que é o que o censo faz, ele consegue definir, né, uma população tão grande quanto um país, e de pessoas de 18 anos ou mais de idade que contém o diagnóstico de colesterol alto, beleza? E ainda mostrou aqui o intervalo de confiança de 95% para essa pesquisa, beleza? Tudo bem? Se eu estiver indo rápido, vocês podem falar. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar. E aí eu falo mais devagar, ou eu falo de novo, tá bom? Fiquem à vontade. Vou só confirmar novamente, vocês estão me ouvindo? Só alguém, por favor, diz que sim. Sim. Beleza. Então, continuando. Então, olha só, o que a gente tem aqui? Quando a gente fala dessas amostragens, a gente fala aqui de dois tipos. Nós temos as amostragens probabilísticas, tá? E nós temos também a amostragem aqui não probabilística. Vamos falar um pouquinho da probabilística. Olha o nome, amostragem probabilística. Quando a gente fala de amostragem probabilística, e o nome ali fala assim, probabilidade, nós queremos dizer que nós vamos coletar uma amostra da população, tá? Onde todo mundo da população tem essa mesma probabilidade de ser selecionado para a nossa amostra. Então, todo mundo que está ali faz parte do nosso marco amostral, e aí a gente consegue, então, selecionar qualquer uma dessas pessoas para nossa amostra, sendo que todas elas têm a mesma probabilidade, tá? Quando a gente fala, por exemplo, lá da ganhar na Mega Sena, né? Quem não quer ganhar na Mega Sena? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. O que eles têm lá? Eles têm uma galera, uma proporção lá de pessoas, né, que joga. Então, quem joga faz parte do marco amostral para ganhar o dinheiro da Mega Sena. Não adianta você querer ganhar dinheiro na Mega Sena e não jogar, tá? Não adianta. Então tá. Aquela galera toda lá tá jogando, faz parte do marco amostral deles, e todo mundo lá tem a mesma proporção, mesma probabilidade de ganhar aquele dinheiro todo. Que é quase nada, né, gente? Se a gente for fazer lá a proporção exata, dá 1 sobre, sei lá quantos milhões de pessoas, então dá bem pouquinho aqui pra gente de chance de ganhar alguma coisa, beleza? Deixa eu ver só se tem alguém entrando aqui. Peraí. Portanto,
Então, continuando. Então, todo mundo tem a mesma probabilidade, mesma chance de ser selecionado para a amostra, beleza? Com isso, graças a isso, a gente tem a chance ali de ter a nossa margem de erro, nosso nível de confiança. Então, a amostragem probabilística é sempre muito bom. Das amostragens probabilísticas que a gente tem, então nós temos aqui a primeira, e super simples. Então, olha só, mas a amostragem aleatória simples. Vocês já fizeram, com certeza, algo parecido na vida, tá? Ou já viram acontecer, por exemplo, esses sorteios no Instagram, que tem alguns prêmios, brindes, tá? Então, que a gente tem ali alguma coisa para sortear, beleza? Então, a gente tem ali uma lista de pessoas que estão participando desse sorteio, tá? E aí, a gente pega o nome dessas pessoas dessa lista e aí a gente sorteia aquilo de forma aleatória. Você pode pegar e colocar o nome dessas pessoas num saquinho ali, separadamente, e tirar um desses nomes, ou quantos nomes você quiser para essa sua amostra de sorteio, beleza? De forma bem simples. Então, se você mexer ali no saquinho, todo mundo que tiver ali dentro tem a mesma chance de ser selecionado, tá bom? Existem alguns aplicativos, plataformas, que se vocês colocarem ali no Google, vocês conseguem encontrar ali, eu quero fazer um sorteio de alguma coisa. Vocês querem fazer uma amostragem simples, tem vários aplicativos ali que vocês conseguem encontrar facilmente, que eles fazem um sorteio rápido ali, bem facinho. Beleza. Então, essa é a simples, aleatória. Outra que a gente tem é a aleatória sistemática. Olha o nome, aleatória. Sistemática. Então, tem um sorteio aleatório ali no meio, tá? Igual, simplesinho, igual tem na primeira. Porém, nós temos também um sistema um pouquinho mais completo e complexo em relação a essa seleção, tá? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um exemplo para ficar mais claro. Mas, quando a gente faz esse sistema, nós pegamos a população como um todo, então nós temos uma população grande lá, 2.000 indivíduos. E você separa esses 2.000 indivíduos em grupos específicos e você pega uma pessoa de cada grupo, de tanto em tanto, para que seja 20. De 20 em 20 você pega uma pessoa, tá? E vai pegando essa pessoa. Já vamos mostrar um exemplo para ficar muito mais clara essa aleatória sistemática. E a estratificada? A estratificada é quando você separa em estratos, grupos diferentes ali. Então, por exemplo, extratos da coloração, sei lá, da coloração do cabelo, extrato da idade, extrato da renda. Então, extratos diferentes. Separou em estratos, estratificado, o nome já fala. Cada extrato é um grupo diferente dentro da população, tá? Você está fazendo subpopulações. Então, o que a gente tem para essas subpopulações? Elas sempre vão ter o mesmo tanto de pessoas? Não, e na realidade, a maioria das vezes, isso não vai acontecer. Então, a gente tem ali a estratificada proporcional, que nós usamos bastante, que é quando você tem essas subpopulações com um número de pessoas diferentes. Então, vamos olhar para a turma de vocês. Vamos colocar a nossa turma aqui e dividir elas em 2 estratos. No caso, feminino, masculino, beleza? Aí a gente dividiu em 2 estratos. Tem a mesma quantidade de meninos e de meninas na turma? Não, né? Então, a gente teria que, se a gente quisesse representar muito bem a turma como um todo, pegar na mesma proporção de meninos e de meninas, beleza? Tá? Então, a gente trabalha com a estratificada proporcional. Já vamos ver exemplo também. Uniforme é quando essas subpopulações, esses estratos, têm ali o mesmo tamanho da amostra, e ainda uma ótima quando se é trabalhada ali com o desvio padrão e as variáveis, então é feito um comparativo estatístico. Então, olha só a nossa amostragem sistemática. Suponhamos um marco amostral de 5.000 pessoas, então uma população inteira de 5.000 pessoas. E desejamos, dessas 5.000, uma amostra de 100 deles, tá? Você quer 100 pessoas dessa grande população. Primeiro, nós vamos dividir essas 5.000 pessoas em 100 grupos,
Porque eu quero uma pessoa de cada grupo, para ficar mais fácil. Antes, na realidade, de dividir isso, a gente deixa todo mundo em ordem, tá? Então, a gente dá um número ali para cada um, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os 5.000. Então, a gente deixa eles ordenados ali, bem bonitinhos. E aí, sim, a gente divide essa população grande em 100 grupos, tá? Beleza? Então, ali, 5.000 dividido por 100, ali, nós teremos ali 100 grupos de 50 indivíduos. Então, cada grupo que você tiver terá 50 pessoas. Beleza? Certo? Ok, prof. E aí, eles estão em ordem, tá? Os grupos estão em ordem, continuam naquela ordem, mas você sabe que ali começa um grupo, termina um grupo. Começa um grupo, termina um grupo. Começa um grupo, termina um grupo. Até os 5.000. Desse primeiro grupo, você vai olhar para ele, tem quantas pessoas nesse primeiro grupo? 50, tá? Porque cada grupo tem 50, porque a gente dividiu os 5.000 pelo 100. Então, cada grupo ali tem 50 indivíduos. E eles estão numerados, ordenados. Beleza? Ok. Olhamos para o primeiro grupo. Agora é a hora lá, ó, que a gente falou do aleatório simples. A gente vai fazer aqui nesse momento, para o primeiro grupo, uma amostragem ali aleatória simples. Onde nós vamos usar os números de 1 a 50 para esse exemplo, tá? Então, a gente coloca lá no saquinho os números de 1 a 50 e seleciona um, beleza? Então, a gente fez um sorteio aleatório no primeiro grupo. Por quê? Para a gente buscar o primeiro indivíduo a ser selecionado para a nossa amostra. A partir desse primeiro indivíduo, aí a gente vai pegar de tanto em tanto. Que no caso aqui é de 50 em 50, porque a gente quer um de cada grupo. Beleza? Colocamos o 1 ao 50 no saquinho e buscamos ali e aí sorteamos o 24 como um exemplo. Beleza? Tiramos lá, pronto. Número 24. Então, o indivíduo 24, que estiver na posição 24, será o nosso primeiro indivíduo. A partir dele, desse elemento 24, nós selecionamos outros a cada 50. Então, olha só. O primeiro foi o 24, 24 mais 50, então o 74 é o próximo. 74 mais 50, o 124 é o próximo. 124 mais 50, 174 é o próximo. E assim por diante até a gente chegar no último grupo. E aí a última pessoa selecionada será o 4.974. Aí a pergunta, mas prof, por que raios você não pegou e simplesmente pegou o primeiro do primeiro grupo e depois começou de 50 em 50 e estava de boa? Porque assim, se você pegasse logo de cara o primeiro, você excluía a chance de qualquer um dos outros ali serem selecionados. Se você pegar do primeiro e depois ir para o próximo para cada 50, só o primeiro será selecionado. Não é isso que a gente quer. Nós queremos uma chance ali de todos poderem ser selecionados para nossa amostra. Então, a gente tem que fazer essa amostragem ali, aleatória simples, no começo do estudo. Tudo bem? Espero que sim. Vou entender o silêncio como um sim, prof. Tá bom. Continuando. Só confirme novamente. Alguém diz, estou te ouvindo, prof. É para ouvir, prof. Beleza, maravilha. Obrigada, amor. Então, continuando. Olá, nossa amostragem estratificada. Dividimos em, aqui, grupos por idade. Nós temos o extrato A, o B e o C. Beleza? Só um minutinho que tem gente entrando aqui. Vamos lá. Ok. Vamos continuar. Opa, que eu entrei no negócio errado. Tá bom. Então, nós temos ali uma população e dividimos ela em 3 estratos: jovens, adultos e de terceira idade. Tudo bem? Bem. E nós vemos que jovens e adultos de terceira idade têm ali uma quantidade diferente de indivíduos, de elementos, para cada um desses estratos. Você tem 120 jovens, 72 adultos e 48 de terceira idade. Beleza? Então, tem proporções diferentes. Aí eu pergunto para vocês,
Olha só, prestem atenção. E eu quero que... Olha, eu vou pegar meu celular aqui, que eu vou pegar a calculadora. Abram a calculadora de vocês. Bem bonitinhos. Vamos fazendo juntos, com calma. Todo mundo. Peguem um caderno e anotem. Então, olha só. Primeira coisa que a gente vai ver da população é o total. A gente tem que somar aqui, ó, quantas pessoas tem na população como um todo. Então, você tem 120 mais 72 mais 48, certo? Deu 240, não deu? 120 mais 72 mais 48. 240. Tudo bem? Então, o que é isso que a gente viu? O nosso Nzão é o nosso total de elementos da população como um todo. Beleza? Tá bom. Agora, a gente precisa ver qual será a nossa amostra. Então, quantos indivíduos desses 240 você quer para fazer essa sua amostra? Então, você descobriu que vai tirar só 50 indivíduos. Você fez lá o cálculo de amostra, que daqui a pouco a gente vai ver. E você vai tirar 50 pessoas desses 240. Puxa, mas eu tenho que separar aqui e pensar que eu preciso pegar exatamente nessa proporção de jovens, adultos e terceira idade, para representar muito bem essa população. Porque já pensou se eu pego os 50, eu pego tudo de jovens? E aí, os adultos e terceira idade não vão estar sendo representados? Então, a gente precisa de adulto, precisa de terceira idade também. Por isso que a gente precisa pegar exatamente na mesma proporção, tá? Então, olha só. Primeira coisa que a gente faz, achou 240, que é o nosso Nzão, que é o nosso total. E agora? Agora a gente pega e vê proporção, e cálculo de proporção a gente já viu, já aprendeu quando a gente falou lá da frequência relativa. Lembram? Probabilidade. Então, a gente tem aqui 50 dividido por 240, certo? Porque a gente quer ver desses 240 quanto vale os 50. Quantos por cento é 50 de 240? Quanto que deu? Alguém fala para mim. 50 dividido por 240. E aí? Vai lá, podem falar no chat. 0,20? Isso mesmo, 0,20833333, certo? Beleza. Se a gente arredondar, vamos arredondar ali? Olha só, se é 0,20, vocês estão anotando, né? 8. Se o 8, ele é maior do que 5, tá? Igual ou maior que 5, aquele 0, ele aumenta uma casa, então ele vai se transformar em 1. Então, é 0,21, beleza? Tá. Então, matemática básica, eu lembro, eu sei bem que vocês vão ali, né, estudar a parte e tudo mais. Então, regrinha do arredondamento. 0,21. Opa, quer dizer que 50 indivíduos é 21% dessa população. Beleza, já definimos ali a porcentagem. Ok. E agora? Agora, eu sei que eu preciso de 20% da população inteira e para dar certo, eu vou pegar 20% de cada extrato. Então, olha lá, como que a gente faz? Anotou o 0,21 de ladinho? Deixa ele ali. Agora, você vai pegar para cada extrato e fazer o seguinte. 120, que é o primeiro extrato, vezes 0,21, que é o que você encontrou. E aí, você vai ter 25 indivíduos, 25 elementos. Então, do primeiro, você tira 25. Beleza? Anotou aqui, ó? Então, de jovens, você pega 25. Tá? Muito bem. Foi para de baixo. 72 dos adultos, vezes 0,21, que eu quero saber a porcentagem ali. Deu 15 pessoinhas, tá? Então, 15 pessoas, 15 adultos. E, obviamente, que a gente não precisa nem fazer para o terceiro aqui. A gente tem que fechar 50 indivíduos. Quanto a gente pegou ali? Pegou do primeiro. Quanto foi? Me lembrem? 25. 25 mais quanto do segundo? 15. 15 do segundo, certo? Deu 40. Quanto falta para o extrato C? 10. 10. Pronto, 10 idosos e aí a gente fechou a população. A gente está representando essa população exatamente na proporção de cada extrato. Tudo bem? Compreenderam? Beleza, prof? Então tá bom. Vou considerar.
Já aquelas que a gente falou ali, que não são probabilísticas, tá? As não probabilísticas. Se a probabilística todo mundo tem probabilidade igual, maior que zero, significa que, então, a não probabilística, não, né? Então, não é todo mundo que tem a mesma probabilidade. Infelizmente, a gente não consegue gerar ali uma margem de erro, não consegue gerar um nível de confiança. A gente tem que acreditar muito na seleção daquele pesquisador, ele tem que ter feito muito bem feito para isso dar certo. Pode dar certo? Pode. Porém, tem que ser muito bem feita aqui uma amostragem não probabilística, tá? Então, a gente tem que pensar bem no nosso critério de seleção. A gente não tem, infelizmente, um marco amostral, e aí muitas pessoas ali acabam ficando de fora da chance de ser selecionado. Olha só o que a gente tem aqui. Amostra por conveniência. É conveniente para mim. Então, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa com a turma de vocês a respeito de como está a minha aula. Vocês estão entendendo a minha aula? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu simplesmente vou vir aqui, né, no ao vivo, colocar assim no chat. Quem está entendendo a aula, coloca uma nota de 0 a 5. Pronto, vocês colocam lá a nota, coletei minha informação por conveniência. É conveniente para mim perguntar aqui para vocês, eu estou aqui, vocês estão aí, é mais fácil, não preciso mandar nada para ninguém, eu só pergunto aqui, pronto, faço minha pesquisa. Mas eu estou desconsiderando as pessoas que não estão aqui nesse momento, tá? Então, só quem está aqui agora, quem é aqui meu caracachá, para realmente eu conseguir fazer essa pesquisa, tá? Geralmente, quando você faz uma pesquisa ali com pessoas que você conhece, tipo, você quer fazer lá uma pesquisa na faculdade. Ah, vocês fizeram pesquisa na IP de vocês, lá sobre, então, foi a dengue, né? Então, vocês fizeram lá sobre a dengue. Ah, quero fazer a pesquisa sobre a dengue na faculdade, mas eu não tô conseguindo nada. Ai, vou perguntar aqui pra galera da turma mesmo. Muitos fizeram isso. Ah, tá bom. Perguntou pra galera da turma. E beleza. Coletou lá a informação. E tudo bem. Era conveniente, era mais fácil, né? Beleza. Será que estava representando a faculdade? Estava, querendo ou não estava, mas faltou muita gente para representar de fato a faculdade. Mas conseguiram ali tirar algumas informações. Amostragem por julgamento. Então, você pega uma pessoa experiente naquele assunto, que entende dele, e essa pessoa vai definir quem deve ou não deve ser testado, tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, dentro das pesquisas, existe o que a gente chama de conflito de interesse, tá? Então, por exemplo, uma empresa que queira avaliar a empresa, ver se ela é boa, tá? Ah, quero saber se ela é boa para os funcionários, beleza? Então, olha, a gente quer saber se eles realmente tratam bem os funcionários, se eles pagam bem os funcionários, eu quero quero averiguar essa empresa, beleza? E aí, eles vão lá e definem lá o gerente para escolher as pessoas para serem a amostra desse teste. Beleza. Quem que o gerente vai escolher? As pessoas que ele sabe que gosta mais da empresa, né? Então, isso é um conflito de interesse, tá? Levando para um lado mal mesmo da coisa. E aí, essa pessoa pode ter um mau julgamento. Então, por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, tá? Então, conflito de interesse é algo que surge muito nas pesquisas por aí. Então, a gente tem que olhar. Inclusive, se vocês olharem para os artigos científicos nos quais funcionários ou pessoas da empresa que fazem as pesquisas a respeito, tem sempre uma nota dizendo assim, não há conflito de interesse. Beleza? Tá bom. Então, cuidar com essa amostragem de julgamento com quem realmente vai fazer esse teste. Efeito bola de neve. Eu coloquei Jequiti, mas não era Jequiti que eu queria colocar, era Rinodê. Só que eu só lembrei de Jequiti na hora. Lembra de Rinodê? O que é o Rinodê? Você está falando de Rinodê, a gente está falando lá de pegar pessoas para vender Rinodê. E aí, essas pessoas, tipo assim, você quer vender Rinodê, você está vendendo Rinodê, você chama a galera, na realidade, gente, essa aula de hoje é só pra gente vender Rinodê. Mentirinha, tá? Eu não vendo Rinodê. Mas aí você seleciona ali uma galerinha e fala assim, vem aqui, vou fazer uma reunião, tô vendendo Rinodê. Você quer vender Rinodê? Aí, beleza, aí passa pro amigo. Daí o amigo passa pro amigo, que o amigo passa pro amigo, que o amigo passa pro amigo. A gente tá falando do efeito bola de neve, tá? Da gente pegar e passar de um pro outro, do conhecido para conhecido, e aí a gente tá selecionando uma amostra dessa população para vender Rinodê, no nosso exemplo, mas ali no efeito bola de neve, sempre passando só de conhecido para conhecido. Amigo do amigo, que é amigo do amigo, que é amigo do amigo, que é amigo do amigo. E assim por diante. Até fechar o número de vendedores que a gente queira ali para nossa equipe da Rinodê. Beleza? E o conglomerado, que também é não probabilística, você separa a população ali em divisões, seções ali.
em bairros, quarteirões, tá? Então, pedaços da cidade ali a gente separa e aí a gente faz uma divisão ali por conglomerado, tá? Fazer uma seleção ali. Desculpa. Os conglomerados são, então, selecionados aleatoriamente, mas só os conglomerados, não as pessoas, tá? E aí, dentro desses conglomerados, os elementos ali são selecionados. Entendeu? E aí, olha só. Voltando para a amostragem probabilística. Lá na amostragem probabilística, nós falamos que a gente tem um marco amostral. As pessoas que fazem parte da população e que podem, então, ser selecionadas para a amostra. Beleza? Naquele marco amostral, a gente vai descobrir quantas dessas pessoas a gente vai usar para fazer a nossa amostra. E isso vai gerar uma fração de amostragem. A gente vai ver quantas pessoas ali, o tamanho da amostra versus o tamanho ali do marco amostral. Então, quanto será que a gente vai usar dessa população como um todo? Nós temos uma continha, é básica, é simples, para a gente descobrir aqui o tamanho da amostra. Então, olha só, como a gente já explicou anteriormente, na aula lá de média, mediana, variância, a gente viu que existem essas letras e que a gente vai definir essas letras, que a gente vai conhecer essas letras, que é como se fosse a nossa nova língua da estatística, tá? Então, olha só, a gente tem Nzão como o tamanho da população como um todo, e Nzinho como o tamanho da amostra. A gente já tinha falado de Nzinho, lembram? Quando a gente fez lá cálculo de média, quando a gente fez lá da variância, que era a soma dos quadrados dividido por N menos 1. Lembra do N? Então, N é o mesmo, tá? N é o número de elementos daquela população ou da amostra. Nzão é quando a gente está falando da população inteira, Nzinho quando a gente está falando da amostra, beleza? O que mais que a gente tem aqui? O erro amostral tolerável, que é aqueles por cento que você define como erro que você realmente tolera para sua pesquisa. E o número ali, o N0, que é um número ali de um tamanho aproximado para uma primeira amostra, tá? Mas não será o nosso valor exato. A gente vai usar esse N0 para descobrir, de fato, o nosso número da amostra, beleza? Então, olha aqui as continhas que a gente tem aqui, as formulazinhas que a gente tem. Primeiro, uma para a gente descobrir esse N0, tá? Essa primeira aproximação. N0 igual 1. 1 é da amostra. De onde você tirou esse 1, professora? Da amostra, da fórmula. É da fórmula, gente. Copia ali. 1 da fórmula. Dividimos por quem? O nosso erro amostral tolerável. De onde eu tiro esse erro? Você definiu o erro, gente. Já no começo da pesquisa, você definiu se vai ser 5%, 4%, 2%. Você definiu isso no começo da sua pesquisa. Eu defini ali uma porcentagem, então 0,05, 5%. Então, coloca ali 0,05 no lugar desse Ezinho. Pronto, 0,05 ao quadrado. Beleza? Então, a gente só confere a fórmula. Lembrando, ao quadrado é ele vezes ele mesmo, tá? Isso para descobrir o N0. E para descobrir o N, prof, que é de fato o que a gente quer, né? A gente quer saber quantas pessoas dessa população eu vou usar para amostra. A gente aplica essa daqui, ó. O Nzão, que é a quantidade de população inteira, vezes esse N0 que a gente acabou de descobrir, dividido por o Nzão de novo, mais o N0 que a gente acabou de descobrir. Vamos aplicar num exemplo. Olhem lá, bem devagar. Olha o que você tem. O que você tem? 200 famílias, prof. 200 famílias é o seu Nzão. Beleza? A gente está trabalhando com populações ali, essas populações são as famílias, tá? A gente considera indivíduos, cada família é um indivíduo para nossa população. 200 famílias eu tenho como um todo, prof. Beleza. Dessas 200, quantas você vai tirar? É isso que eu vou descobrir agora. Tá bom. Vamos definir 4% como erro amostral tolerável. Beleza. 4%. 4% é igual a 0,04. Ok? Tudo bem, prof. Então, o nosso Nzão é 200. Substitui na fórmula lá, ó. Já vão substituindo. Olha a fórmula aqui, copiem ela. Nzinho igual Nzão vezes N0 dividido por Nzão mais N0. Beleza? Coloca lá. Colocou? Vamos lá. Substitua na fórmula.
Vamos fazer primeiro o cálculozinho de N0. Olha o cálculozinho de N0 aqui. 1 dividido por E sobre 2 quadrado. Beleza, vamos lá. 1 da fórmula, prof. 0,04 vezes 0,04, porque aqui está falando que é o quadrado. Então, primeiro vocês fazem isso. Quanto dá 0,04 vezes 0,04? Vamos lá, todo mundo pegando. Vou fazer para ver se dá tempo de vocês fazerem. Quanto deu? Quanto deu? Façam juntos. Podem colocar no chat a resposta. Se não quiserem falar. Estou olhando aqui. O meu N deu 625. N0, né? O N0. Isso, tá? Lembrando que o N0 não é o N final, beleza? Que a gente está procurando, tá? Isso. Maravilha. Achou o N0 ali. Ótimo. Agora, Isso, N0. Agora a gente aplica a outra fórmula. Vamos lá? Qual que é a outra formulazinha que a gente tem? Vamos lá, voltou. Nzão é 200, lembram? Isso? 200. Vezes 625 que a gente acabou de achar. Então, 200 vezes 625. Quanto dá? Quanto dá? 125 mil. Perfeito. Embaixo, Nzão, 200, mais 625. Então, dá 200.625, certo? Só somamos. Tudo bem? Então, qual é o Nzinho, então? É o nosso 125 mil, da parte de cima da fórmula, dividido por 200.625, certo? Tudo bem? Olha lá. 200, nossa família, vezes 625, que é o N0, dividido por 200, mais 625 é o nosso N0. Ficou 125 dividido por 825. Meu Deus do céu, tô fazendo a conta de baixo já, sou meio 200 aqui. Tô bem louca misturando as contas aqui. É o 625 mais 200, tá? Dá 825, não 200 mil. Então, quanto que a gente tem aqui? 152 famílias. Beleza? Aí sim, né, prof? Se fosse 200 mil aqui, aí seria 2.200.625 aqui embaixo, tá? Tá confundido tudo. Então, olha lá, de novo. Se a população fosse de 200 mil, então você tem 200 mil na população inteira, tá? E aí a gente tem aqui... Peraí, gente, que é o interfone, esse eu não posso deixar para depois. Peraí, rapidinho. Oi, pois não? Boa noite. Pode deixar entrar. Vamos lá, terminando. A gente tem aqui 200 famílias, 200 mil famílias, que é o nosso Nzão. Nzão de 200 mil vezes 625, que a gente já achou, porque é o mesmo, a gente está usando o mesmo erro. Então, a gente tem 1 dividido por 0,04 ao quadrado, 625. 200 mil vezes 625, dividido por 200 mil mais 625. Beleza? Fizemos o cálculozinho, que a gente já sabe. 623 famílias, se caso a gente tenha uma população inteira de 200 mil. Belezinha? E outra coisa que eu tenho que falar aqui para vocês. Então, a gente tem uma proporção aqui, tá? Olha só. A gente está falando... Olha o que aconteceu aqui. Vamos voltar um pouquinho. Para uma população inteira de 200 famílias, eu usei 152. Se vocês verem, 152 de 200 é 76% da população, tá? Então, olha só o tanto de gente que eu peguei. 152 de 200. Mas, para uma população de 200 mil, eu só peguei 623, que é 0,03% só da população. Porque chega uma hora que a gente não precisa mais ficar acrescentando pessoas, porque o resultado se mantém o mesmo, ok?
aquilo não precisa mais, ela vai ter uma tendência a estagnar, ela vai parar. Não precisa você ficar colocando gente, porque o resultado sempre vai ser o mesmo no final, tá? Então, olha ali, você tem uma população de 10 pessoas, é pouquinho, vamos usar a população inteira. Você tem 100. Aí a gente tem ali, agora só um pouquinho, deixa eu abrir a porta. E olha só, se você tem aqui 100 pessoas, certo? A gente tem aqui uma amostra de 80 pessoas. Beleza, vamos utilizar 80%. Olha que quando vai aumentando a população. Então, aumentou, ó, 10, 100, 1000, 10 mil, foi aumentando a população. O que está acontecendo aqui, ó? Nós estamos aumentando aqui a amostra, porque lembra que a gente falou, quanto mais pessoas na amostra, melhor. Porém, tem uma hora que ela estagna, beleza? E aí, a gente tem aqui, no finalzinho, o mesmo valor de amostra, ó, para populações bem diferentes. Porém, olha a proporção, como é menor, tá? Então, olha aqui, vai diminuindo a proporção e o número começa a estagnar, dependendo do tamanho da população. Beleza? Tudo bem? Aqui no finalzinho desses slides, eu vou pedir para vocês olharem. Opa! Vocês têm alguns exercícios para vocês compreenderem aqui, para vocês interpretarem, beleza? Então, são super simples. E eu quero que vocês façam, inclusive é esse do fórum de hoje. Então, vocês vão olhar para esses exercícios agora, vão fazer eles, apesar que já tem a solução, mas eu quero que vocês coloquem a caixolinha aí um pouco para pensar, tá? E não se preocupe que semana que vem a gente vai ter um monte de exercícios para resolver, para a gente interpretar melhor, beleza? Tudo bem, gente? Falem comigo. Apareceu 8. Então, olha só. Lembrando que hoje nós temos 4 aulas, tá? Eu vou dar um tempo para vocês respirarem hoje, porque hoje eu vou passar as 4 conteúdos mesmo, tá? Então, eu vou dar uma meia hora para vocês e a gente volta, pode ser? Gente, responda, Papi. Pode ser, prof. Então tá. Meia hora só para vocês descansarem um pouco, pra gente voltar, belezinha? E aí a gente vai falar de outro conteúdo, até para não pesar na cabecinha de vocês. Mas é uma boa relaxada aí, toma um cafezão e a gente volta daí com distribuição de frequência. Beleza? Tá bom? Vou parar de gravar essa parte, peraí. Só um pouquinho. Interromper a gravação.